O reino milenar nada mais é que os 1000 anos de governo de Jesus Cristo na Terra. Ele é descrito no capítulo 20 de Apocalipse e é um tema muito questionado entre os estudiosos de escatologia bíblica. Cada grupo de cristão tem um pensamento diferente a respeito dessa passagem sobre os 1000 anos do reinado de Jesus. E hoje vamos entender um pouquinho mais sobre esse tema aqui. Então, se você quer saber o que é e como se dará o reino milenar, peço que nos ajude deixando seu like e inscrevendo-se aqui no canal. Ative o sininho das notificações, pois assim o YouTube lhe avisará quando postarmos algum conteúdo novo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Como já falei antes, o reino milenar é o governo de Jesus e ele ocorrerá antes do julgamento final. A Bíblia diz que no final dos tempos, quando Jesus retornar à terra, ele descerá em Jerusalém e tomará de volta o seu trono, que é de seu antepassado, o rei Davi. Nesse tempo, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, com sua legião de demônios e seus seguidores. Assim Jesus virá a fim de derrotar todos os seus inimigos. Logo em seguida, virá um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente, para prender o diabo nesse abismo. Ali ele ficará por 1000 anos, tendo um selo sobre a sua prisão, a fim de ser impedido de enganar as nações. Você encontra em Apocalipse 20, versículo 1 e 3. O apóstolo João, em sua visão sobre o reino milenar, viu que, durante esse período em que Jesus estiver reinando, estarão também com ele pessoas assentadas em tronos e com grande autoridade para julgar. Reinarão também com Jesus durante os 1000 anos aqueles que não se curvaram ao anticristo e nem receberam a marca da besta em suas mãos ou suas testas. Todos aqueles que morreram pelo nome de Cristo, os chamados mártires, irão ressuscitar e reinar com Jesus durante esses 1000 anos. A Bíblia também diz que os outros mortos não irão ressuscitar até o fim do milênio. Só depois que se passarem os 1000 anos é que eles ressuscitarão. Vi tronos em que se assentaram aqueles a que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4 ao 6. Pelo que podemos entender, essa primeira ressurreição e reino milenar será somente para aqueles que foram fiéis de todo o coração ao nome do Senhor e mártires aqui na terra. Somente aqueles que sofreram pelo nome de Jesus é que reinarão com ele nesse período e não irão sofrer os danos da segunda morte. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto. A Bíblia diz que será por pouco tempo. E ele sairá enganando as nações, com certeza irá difamar o povo santo de Deus, colocando toda a terra contra eles. O diabo também irá reunir todos, nos 4 cantos da terra, para lutarem contra o povo de Deus, onde se dará a grande batalha de Gog e Magog. Quando todos os povos da terra cercarem os santos para tentar os destruir, descerá um fogo do céu e todos eles serão consumidos. Só então é que o diabo será lançado no lago de fogo, e ali viverá por todo sempre. Nunca mais poderá ser solto, sendo castigado por seus atos malignos. O diabo, que as governava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite por todo sempre. Apocalipse 20, versículo 10. Sendo assim, quando o diabo for lançado no lago de fogo, todos os mortos ressuscitarão para serem julgados de acordo com seus atos. A Bíblia diz que o mar entregará seus mortos.
também a morte e o Hades, e todos estarão de pé diante do trono de Deus para receber o julgamento. Mas aqueles que não tiverem seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo, onde viverão eternamente com Satanás. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 13 ao 15. Só depois do julgamento é que então irá surgir os novos céus e a nova terra para todos os santos e salvos viverem com Deus e seu Filho Jesus, sem mais pecado, sem sofrimento, nem morte, além do tempo e eternamente. Você encontra em Apocalipse 21, versículo 1 e 4. O que acontecerá no reino milenar? O reino milenar será um tempo perfeito, onde não haverá morte, pobreza, dor, enfermidades, enfim, nada de ruim para o ser humano, mas será um tempo de paz, gozo e alegria com Cristo. Os santos viverão com Jesus, reinando e desfrutando das bênçãos divinas. Como só os santos viverão durante esse período milenar, podemos perceber que será um reino de completa justiça, obediência ao Senhor, santidade e verdade. No final do reino milenar, assim que o diabo for solto, como já vimos anteriormente, ele sairá enganando as nações, ou seja, ele enganará estes mesmos salvos que estarão na terra reinando com Jesus, pois não haverá outro povo no reino milenar, a não ser os santos. Portanto, o milênio será uma espécie de triagem, onde serão separados os verdadeiros fiéis a Deus, que não darão ouvidos nem cairão nas tentações de Satanás, dos crentes frágeis que se renderão ao mal. O reino milenar com Jesus será como um teste. Aqueles que forem aprovados viverão de fato com Jesus na cidade santa para todo sempre. Já os que forem fracos e se renderem ao diabo nesse período serão lançados no inferno junto com ele. Em Apocalipse e em toda a Bíblia não diz nada sobre a morte durante o período milenar. Não saberemos se pessoas morrerão nesse tempo ou se viverão até que se findem os 1000 anos de paz. Mas achei na Bíblia um versículo que talvez possa se encaixar bem nesse período. Vejamos. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Isaías 65, versículo 20. Viver durante esse período, reinando com Cristo, será uma bênção. Somente os santos terão essa honra. Então acreditamos que, de fato, não haja morte nesse período. Todos viverão em paz com Cristo. Existem diversas interpretações distintas sobre o que significa o milênio de Apocalipse 20. Agora vamos entender as visões diferentes acerca desse assunto, como falei no início desse vídeo. O amilenismo. As pessoas que defendem o amilenismo são chamadas de amilenistas. O prefixo a em amilenismo significa não ou sem. Assim, o amilenismo tem o significado de sem milênio. O amilenismo é a convicção de que não haverá um reino literal de Cristo por 1000 anos na Terra. Aqueles que acreditam nessa tese afirmam que o milênio já começou logo quando Jesus nasceu e se findará com a sua segunda vinda, quando ocorrerá a ressurreição de todos os mortos, o juízo final e o surgimento do novo céu e da nova terra. Os amilenistas acreditam sim no milênio. Eles só não acreditam que esses 1000 anos sejam literais. Para eles, nós já estamos vivendo esse período dos 1000 anos de paz e Cristo já está reinando no trono de Davi. Que Jesus reina, isso não há dúvida nenhuma, pois ele venceu a morte e está junto do Pai. Porém, isso não significa que ele já estabeleceu o seu reino milenar aqui na Terra. O pós-milenismo. O pós-milenismo é a convicção de que Jesus vai retornar à Terra. Não se sabe quando, mas isso acontecerá. Porém, não durante os 1000 anos. Aqueles que acreditam no pós-milenismo entendem que o milênio ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo.
Contudo, eles acreditam que o mundo ficará melhor nesse período, vivendo em completa paz, onde a palavra do Senhor será pregada em todas as nações, e todos aceitarão ao Senhor em suas vidas. Então eles acreditam que o mundo precisa melhorar antes da segunda vinda de Jesus. Para esse grupo de pessoas, só com a melhora do mundo, respeito pela palavra de Deus, é que Jesus virá. E quando o mundo estiver mudado, Satanás será solto e Jesus voltará, o destruindo e condenando para sempre. O pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico é a crença de um reino literal de Cristo na Terra, ou seja, de fato ocorrerá aos 1000 anos e ele começará logo após a segunda vinda de Jesus. Esse grupo de pessoas que acreditam nessa tese afirmam que já estamos vivendo na era graça e quando ela terminar, Jesus governará em Jerusalém, ou seja, Jerusalém será o centro da nova terra, sendo um período totalmente magnífico. E logo após o milênio, Satanás será solto e sairá para enganar as nações, fazendo elas quererem guerra contra os santos. Assim Jesus destruirá a todos os iníquos, e também o diabo que engana o mundo todo. Após isso, haverá o juízo final e a nova vida na cidade santa de Cristo. O pré-milenismo dispensacionalista. Os pré-milenistas dispensacionalistas também creem que o milênio será literal na Terra, ou seja, os 1000 anos acontecerá de verdade e só se iniciará depois da segunda vinda de Cristo. Porém, para esse grupo de pessoas, Deus faz uma distinção entre os dois povos, os judeus e a Igreja de Cristo. Deus então teria dois propósitos diferentes para o seu povo. Os pré-milenistas dispensacionalistas acreditam que na primeira vinda de Jesus à Terra, ele tentou trazer seu reino para cá, porém muitos o rejeitaram e não aceitaram isso. Sendo assim, seus planos não se concretizaram e só se finalizarão agora na segunda vinda. Esse grupo de pessoas acreditam que Deus primeiro vai tratar com a igreja para depois iniciar o milênio com o povo judeu. Então o reino milenar não seria para todos, apenas para o povo de Israel, os judeus verdadeiros. Com essas 4 visões distintas do reino milenar, podemos perceber que existem duas teorias. A de uma parte pensa que o reino milenar é literal e a outra parte acredita ser simbólico. A Bíblia não diz claramente o que são as visões do livro de Apocalipse, se literais ou simbólicas, mas pelo que vemos acontecer no mundo, só nos leva a crer que seja tudo literal. Mas não podemos afirmar de fato o que serão os 1000 anos. Cada uma das interpretações tem suas teorias e bases. É algo que só iremos saber ao certo quando acontecer. O mais importante é que a volta de Jesus é iminente. Ele vai voltar e estabelecer seu reino entre os seus santos, derrotando os inimigos e nos fazendo reinar com ele em paz e justiça. Esse foi então o vídeo de hoje. Espero que tenham entendido um pouco do reino milenar, descrito no livro de Apocalipse. E você, acredita em qual teoria acerca do reino milenar? Acredita que seja simbólico ou literal? Deixe aqui nos comentários para que possamos saber. Se gostou, deixe seu like para nos ajudar e compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.